O tema da nossa aula de hoje é matéria e energia. Hoje você irá perceber como o nosso mundo é cheio de materiais diferentes. Por exemplo, a madeira, a água, os metais. Você irá perceber também como a natureza consegue formar essa diversidade de materiais. E além disso, nós vamos ver também que a natureza está constantemente se transformando e formando novos materiais. Pois bem, essa transformação ela ocorre pela energia utilizada, ou pela absorção da energia, ou pela liberação da energia. Então agora, vamos ao primeiro conceito, ao conceito do que é matéria. Matéria é tudo o que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Esse conceito é básico e facilmente percebido. Basta você olhar ao seu redor. Madeiras, pedras, rochas, a água, todos nós podemos classificar como sendo matéria. Mas não pense você que a matéria é feita apenas de materiais visíveis. O ar atmosférico, por exemplo, é invisível, mas nós já podemos medir a massa de 1 litro de ar. Além disso, também utilizamos o gás propano e o gás butano no nosso dia a dia. Eles são os 2 gases que fazem parte do botijão de gás que nós utilizamos para cozinhar os nossos alimentos. Esses 2 gases ocupam um recipiente que nós podemos dizer o bujão de gás. Então agora nós vamos ao conceito do que é corpo. Corpo é qualquer porção limitada da matéria. Então, quando nós estudamos a matéria, nós estudamos uma pequena porção, porque fica mais fácil para observarmos determinados fenômenos. Além disso, quando o corpo passa por qualquer processamento, ele já não recebe mais o nome de corpo, e sim de objeto. Então vamos ao conceito. Objeto é um corpo fabricado para ter aplicações úteis ao homem. Então, vamos exemplificar para que você possa entender um pouquinho melhor. A matéria, por exemplo, nós podemos dizer que seriam toras de madeira. O corpo, nós podemos dizer que seriam as tábuas que nós podemos fazer com as toras de madeira. E o objeto, nós podemos então concluir que seriam os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Um móvel de madeira, um guarda-roupa, uma mesa e assim por diante. Viu como é fácil? Muito bem, agora nós vamos falar um pouco sobre a energia. Existem várias formas de energia. A energia luminosa, a energia térmica, a energia elétrica, a energia sonora, a energia nuclear. Todos são exemplos de como a energia pode se manifestar. Nós sabemos que para que ocorra uma transformação química, a energia deve ser ou absorvida ou liberada. Sem a energia, não há como ocorrer uma reação química. Então, nós podemos dizer que as energias, elas interagem entre si. Uma toma a forma da outra. Este termo é o termo que nós utilizamos para dizer que uma energia térmica, pode se transformar em energia luminosa e vice-versa. Nós dizemos então que a energia é interconversível. Ela pode se converter em uma energia A e de uma energia A se converter para uma energia B. Muito bem. Agora nós vamos ver então 3 tipos básicos de energia. Um exemplo para você poder entender isso que nós acabamos de comentar. A energia térmica, a energia elétrica e a energia luminosa. Energia térmica é aquela que libera o calor. Então nós podemos dizer que a energia térmica é liberada na queima do carvão e é também absorvida
para evaporar a água. Então imagine que você tenha um fogão a lenha e uma chaleira com água fervendo em cima desse fogão. Logicamente, o calor que está sendo liberado, a energia térmica que está sendo liberada do carvão, vai aquecer a água e vai transformar a água em vapor. Então, a água vai absorver a energia liberada pelo carvão. Muito bem, vamos a um outro exemplo então. Energia luminosa é a energia liberada na combustão de uma vela. E também é absorvida na fotossíntese dos vegetais. Nós sabemos então que os vegetais, para realizarem a fotossíntese, eles precisam da energia luminosa. Logicamente, numa floresta, a energia que eles recebem é a energia solar. Essa energia consegue fazer com que o vegetal inspire o gás carbônico, que é o CO2, e expire o oxigênio. Então, contribuindo para uma melhoria do nosso oxigênio. Vamos agora ao terceiro tipo de energia, a energia elétrica, ou seja, a eletricidade. Ela é liberada numa pilha elétrica comum e é absorvida na carga de uma bateria de um automóvel. Você sabia que foi no final do século XVIII, início do século XIX, que alguns cientistas como Lavoisier, Proust e Dalton começaram a elaborar algumas teses sobre a composição da matéria. Para eles, a matéria era feita de minúsculas partículas, extremamente pequenas. E essas partículas, elas vão se unindo umas às outras, formando aquilo que nós chamamos de matéria. Para Proust, Lavoisier e para Dalton, o átomo, então, seria essa partícula tão pequena e indivisível, ou seja, não poderia mais ser subdividida em nenhum outro tipo de partícula. Então, surgiu o nome átomo. A significa não e tomos significa divisão. Seria então uma partícula que não teria mais nenhuma outra subdivisão. A esses átomos, nós demos alguns nomes, nós designamos nomes particulares. Então, esses nomes particulares acabaram caracterizando o elemento químico. Vamos conhecer alguns elementos químicos. Por exemplo, o hidrogênio. Este é o nome dele, ele é um elemento químico. E a sua fórmula é um H com letra maiúscula. Temos logo a seguir a prata. A prata, ela é uma substância que possui como símbolo o A maiúsculo e a letra seguinte, ela é minúscula. Então, a prata, o seu símbolo ficaria AG. Esse AG, ele vem do latim. O termo significa argentum. Por isso, não é tão simples assim colocar no símbolo da prata apenas o símbolo PT. Alguns elementos químicos têm seus símbolos derivados de seus nomes em latim, como Au, aurum, ouro, Pb, plumbum, chumbo, K, cálium, potássio. Agora vamos ver um outro símbolo químico, o átomo de carbono. O átomo de carbono é representado pela letra C maiúscula, assim como outros elementos químicos também. Nós utilizamos as duas letras, uma maiúscula e a outra minúscula, quando nós queremos fazer a distinção entre os elementos químicos. Por exemplo, o ouro e a prata. O ouro seria o símbolo AU e a prata, o seu símbolo seria AG.